Boa noite, pessoal. É, Estamos aqui hoje para mandar mais um vídeo. Hoje nós fizemos lá na Casa Espírita, porém não deu para enviar o vídeo para vocês, mas nós vamos refazer o que nós estudamos lá hoje. Foi o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. No caso foi 2 subtemas. Os dois primeiros, Justiça das aflições e Causas atuais das aflições, do item 1 ao 5. Mas como o vídeo ia ficar muito grande, então nós vamos fazer de 2 vídeos. O primeiro, Justiça das Aflições, e depois, no segundo vídeo, as causas atuais das aflições. Vamos começar com o primeiro item, mas como sempre de costume, vamos fazer a oração. Acalmar nossos corações, elevar nossos pensamentos e agradecer a Deus por mais este dia, por mais esta noite que se inicia. Que em breve tenhamos boas notícias e que Ele venha a ajudar, conforme sempre ajudou, os nossos irmãos que estão trabalhando no plano físico e astral, para que possamos amenizar o sofrimento dos nossos irmãos, emanar luz, energia, para podermos aprender um pouco mais sobre a palavra do Cristo, não somente para ensinarmos, mas também para poder viver. E que possamos ter auxílio dos nossos irmãos que até hoje nos auxiliaram e que venhamos a melhorar a cada dia e a cada dia. Que assim seja. Bem, no item 1 é: Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. Mateus, capítulo 5, versículo 4 e 6 e 10. Vós sois bem-aventurados, vós que sois pobres, porque o reino dos céus é para vós. Vós sois bem-aventurados, vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Vós sois felizes, vós que agora chorais, porque rireis. Lucas, capítulo 6, versículo 20 e 21. Mas ai de vós, ricos, porque tendes vossa consolação neste mundo. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que rides, agora, porque sereis reduzidos ao pranto e às lágrimas. Lucas, capítulo 6, 24 e 25. Primeiro subtema: Justiça das aflições. As compensações que Jesus promete aos aflitos da terra não podem ocorrer senão na vida futura, sem a certeza do futuro. Essas máximas seriam um contrassenso, bem mais seriam engodo. Mesmo com essa certeza, compreende-se dificilmente a utilidade de sofrer para ser feliz. Disse-se, para ter mais mérito. Mas então pergunta-se, por que uns sofrem mais do que os outros? Por que uns nascem na miséria e outros na opulência? Sem nada terem feito para justificar essa posição? Porque para uns não dá certo, enquanto que para outros tudo parece sorrir? Mas o que se compreende menos ainda é ver os bens e os males tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude. Ver os homens virtuosos sofrerem ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e levar à paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que se admita Deus, não se pode concebê-lo sem perfeições infinitas. Ele deve ser todo poder, todo justiça, toda bondade, sem o que não seria Deus. Se Deus é soberanamente bom e justo, não pode agir por capricho nem com parcialidade.
As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa, e uma vez que Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eis do que cada um deve se compenetrar bem. Deus colocou os homens sobre o caminho dessa causa pelos ensinamentos de Jesus e inteiramente pelo Espiritismo, quer dizer, pela voz dos Espíritos. Eu vou falar o que eu entendi, os irmãos podem querer em casa reler novamente. E para quem não tem o livro, pode procurar na biblioteca virtual, no Google mesmo. É Biblioteca Virtual Espírita, e lá você coloca o nome do livro, vai pedir a primeira letra. No caso, o livro é o Evangelho segundo o Espiritismo. A página desse, né? Porque pode ter outras versões. É a partir da página 53 do item 1 até a página 54, o item 3. Aqui no primeiro ponto. E quem tiver dúvidas, quiser fazer perguntas, deixa um comentário lá no coisa que a gente responde. No caso, no primeiro item, fala: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. Se a gente for ver, aqui são 3 pontos totalmente diferentes, porque são 3 versículos, porém do mesmo capítulo. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Quer dizer o quê? Na época, muitas pessoas choravam lá por onde o Cristo vivia, né? Porque eles esperavam a justiça que era falado já há muitos e muitos anos, que teriam uma consolação, que eles não sofreriam mais. Mas nós também devemos nos lembrar que nem que todos nós passamos por grande sofrimento na nossa vida, mas a consolação vem mais, não é que só venha, vem mais para aqueles que sofrem sem reclamar. Passa isso tudo com resignação, que a gente aceita o sofrimento que nós estamos tendo. Porque a nossa vida não é total sofrimento 100%. Há um momento em que ela cessa, assim como a alegria também passa. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, né? Porque serão saciados. Acontecia muita injustiça naquela época, assim como tem hoje em dia. Mas as pessoas procuravam esconder por detrás das leis. Mas é aquele breve porém que a gente diz: mentira tem perna curta. E tem. Muitas das vezes a gente procura, nós seres humanos que eu digo, procura infligir as leis, procura infligir o direito dos outros, mas a gente não sabe que a gente está cometendo o maior mal. Porque é 1000 vezes melhor a gente procurar respeitar o próximo. A gente procurar respeitar a nós mesmos. Então, naquela época as pessoas tinham fome e sede de justiça. Eles queriam que a justiça fosse feita. Mas a justiça divina não é igual a que nós pensamos. Um exemplo, né? Atualmente, a gente vê na televisão, quando acontece um assalto em uma localidade, dizem que a população faz justiça com as próprias mãos. Isso não é justiça, você pegar uma pessoa e bater nela, às vezes até ela morrer. Isso se chama homicídio. Homicídio não é justiça. É tanto que se homicídio ou espancamento fosse justiça, não teria pessoas presas por tal crime. Então, até as nossas colocações de justiça é errado. Porque imagina se fosse você no lugar da pessoa. Se fosse fazer isso com você, muitas das vezes a pessoa está sendo acusada errado. Porque está com a mesma roupa, se parece com o fulano que fez assalto, a pessoa, às vezes, não sempre, às vezes a pessoa nem está com o produto do roubo, só se parece. Aí ela pega, sofre no lugar de uma pessoa que não cometeu tal crime. Porque a outra pessoa cometeu o crime, mas quem está sofrendo é ela. Então isso não é justiça. Não já temos leis, temos juízes, cadeia, delegacia, delegado, policiais. Pois deixar a lei, foi eles que fizeram. Então,
A justiça é a lei ser cumprida. Mas lembremos que a lei do homem é diferente da lei de Deus. Até o que nós vamos ver no outro vídeo, no item 5, no caso sobre as leis. E também ele fala aqui, bem-aventurado os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. No caso aqui do sofrerem perseguição pela justiça, são aqueles seres humanos e homens, na época, até mesmo hoje, que defendem os seus ideais. Eles não procuram, na época eles não procuravam ir pelo partido político. Existiam muitos fariseus, saduceus, anciões, que eles impunham, como é que eu posso dizer, a imagem que eles tinham perante a sociedade judaica da época, né? E também tinha a Roma, que a Roma não acreditava na mesma crença que os hebreus. Então, muitos hebreus eles viviam a verdade pura, que eram os seguidores do Cristo, e mesmo antes dele, veio pessoas para anunciar a vida dele, assim como os profetas e João Batista, que veio antes dele, que chegou a batizá-lo, e logo depois morreu, mas não porque o rei quis, foi por trâmite da mulher dele com a filha. Então essas pessoas, mesmo com Roma perseguindo ela, com os próprios judeus, que eram seguidores dos anciões, dos escribas, dos fariseus, mas nem todos os fariseus, mesmo essas pessoas defendendo seus ideais, indo contra o que na época era o sistema, eles estavam defendendo a verdade de Deus, a verdade pura, aquela que liberta, não aquela que engana. Por isso que ele diz que o reino dos céus é para eles, porque é a verdade que esclarece. E no ponto 2, fala assim, ó, vós sois bem-aventurados, vós que sois pobres, porque o reino dos céus é para vós. Aqui às vezes nós temos que entender que há um outro capítulo que depois eu vou trazer aqui também, no caso, quem são os bem-aventurados, né? Que às vezes esse pobre aqui a gente pode tirar por Pessoas sem sem condições e sem dinheiro. Mas a gente tem que se lembrar de uma coisa. Há uma frase muito linda da Madre Teresa de Calcutá, que ela está cuidando das pessoas, ela cuida das pessoas que não têm condições financeiras, e ele disse que eles eram muito pobres. Porém, a Madre Teresa fala assim: não, existem pessoas mais pobres que vocês. Mas essas pessoas são tão pobres, que elas só têm dinheiro. que são as pessoas pobres de espíritos. Então, esse caso de pobre, né, pode ser ou não de renda. Mas às vezes a gente temos que compreender uma breve coisa, que do estado de pobreza ou de riqueza, um tem a visão diferente do outro. Às vezes é mais fácil uma pessoa pobre, de qualquer que seja a situação, de espírito ou de condição física, procurar compreender as pessoas que estão no seu mesmo patamar ou acima. Porque é muito difícil, às vezes, você se achar, ou algumas pessoas nos colocar, ou colocar você, acima de outra pessoa e você procurar compreender ela. Você só vai compreender quando você estiver no mesmo patamar. Você tem que estar no mesmo degrau. Então, você procurar compreender os outros, e para muitos você ser considerado uma pessoa louca, uma pessoa pobre, mas para o reino do céu você é rico, porque você procura compreender, não julgar. E vós sois bem-aventurados, vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Entre o povo hebreu havia um breve ensinamento que tinha que logo após a morte, né, o espírito ele iria para o umbral, que no termo hebraico até então era usado Sheol. Não é um local de condenação, mas nós teríamos
as mesmas sensações que aqui na Terra. Por exemplo, eu morro doente. Eu no umbral, eu vou sentir ainda as dores dessa doença. Aí eu vou passar um tempo lá no umbral, né? É um local escuro, um local de sofrimento, eu também vou ter fome. Porém, um familiar meu pensa muito em mim, ele procura de qualquer forma orar por mim, e eu acabo vindo para próximo dele. Saio do umbral, venho para próximo dele. Para os hebreus, nos ensinamentos deles, isso é chamado de ressurreição. A transição do umbral para próximo de alguém que está vivo. Então, daí ele pode ir para uma igreja, para uma congregação, para algum templo religioso. E eu acabar sendo resgatado, indo para um local de descanso. Então não teria mais fome. Vós sois felizes, vós que agora chorais, porque rireis. Também pode ser esse ponto aqui, né? Pode ser do caso de às vezes nós sofremos para se melhorar. A gente pega um exemplo como se todos nós, ou nosso espírito, que nós todos temos espírito, fosse uma pedra bruta, né? Fosse uma pedra bruta. Quer dizer o quê? Uma pessoa que trabalha com pedra bruta, para ela trazer aquela esmeralda, aquela pedra preciosa que existe dentro dela, ele vai ter que bater. E vai bater muito nessa pedra. Quer dizer que ela vai sofrer, né? Porém, quando ela estiver bem lapidada, que é para poder lapidar ela vai ser uma das pedras mais lindas. Porém, nesse estado de transição, né, de pedra bruta para pedra lapidada, ela sofre muito. E esses pontos, até agora foi do livro de Mateus, que eu já li o primeiro ponto, foi o versículo 4 e 6, e agora foi o livro de Lucas, capítulo 6, versículo 20 e 21. E no livro de Lucas ainda, no capítulo 6, 24 e 25, ele fala assim: Mas ai de vós ricos, porque tendes vossa consolação neste mundo. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que rides agora, porque sereis reduzidos ao pranto e às lágrimas. Bem, nós devemos se lembrar de uma coisa. Na época que Cristo estava presente, as pessoas mais ricas eram imperadores, prefeitos, governadores, senadores, os anciões, os fariseus e os escribas. E eles eram muito vaidosos, eles se achavam melhor que os outros, por serem conhecidos como doutores da lei e serem considerados na sociedade. Então, muitos deles não procuravam ajudar o próximo. Mas esse ponto quer dizer que todos os ricos estão condenados? Não, porque há ricos que reconhecem que apesar do dinheiro dele, ele é igual a todo mundo, então ele pratica a caridade, pratica o amor ao próximo. Mas ainda assim, há ricos hoje em dia que não querem fazer isso. Pronto, a gente tira um breve exemplo do Zaqueu. Zaqueu, ele era um homem de condições. Para muitas pessoas da época, ele era rico. Porém, quando o Cristo foi comer junto a ele, ele disse que ele ia restituir em dobro tudo que ele tinha tirado do outro. E que ele não fazia aquele trabalho que ele tinha não era por mal, era por necessidade. Às vezes nós procuramos julgar o próximo, mas a gente não compreendemos que eles têm o trabalho deles por necessidade, porque eles precisam se alimentar também. Então Cristo diz: nessa casa entrou a salvação. Outra, no romano, que foi atrás dele para curar seu servo. Quando Cristo disse: mostre-me onde é a tua casa, o que foi que ele disse? Senhor, assim como tu, eu tenho homens abaixo de mim. E se eu mandar
vá lá, eles vão e fazem. Eu não sou digno que entreis em minha morada, mas direi só uma palavra e meu servo será curado. O próprio Cristo mesmo disse que ele nunca tinha visto tamanha fé em Israel. Então o que acaba acontecendo? Uma das pessoas de maior fé que ele encontrou não era nem dentro do povo de Israel, era um romano. Então, não o que diferencia para você ser salvo, como muitos de nós escutamos desde criança, desde a antiguidade, não é o cargo que você tem, não é a quantidade de posses que você tem, mas sim o que você faz e o que você deixa de fazer. Aí nós vemos aqui para a justiça das aflições. O que Jesus promete para nós, essa salvação, né, é para uma vida futura. Aí se nós for pensar na vida futura, né, o que nos é ensinado e o que procuramos ensinar, que existe um ensinamento antigo chamado karma e a lei da semeadura. A lei da semeadura é o que eu planto, eu colho. Então, algumas das vezes a gente temos várias vidas. E uma vida eu venho rico, né? Porém eu procuro ser soberbo, procuro ser vaidoso, egoísta e orgulhoso. O que é que vai acontecer? Eu não vou ajudar ninguém, eu vou pensar só em mim mesmo. Provavelmente eu vou ajudar minha família, ser o caridoso familiar. Milhares de pessoas, ou centenas, ou dezenas de pessoas que eu poderia ter ajudado e não ajudei, eu vou me encontrar com elas, vou nascer novamente. Será que eu vou nascer de novo rico? Ou vou nascer pobre para sentir na pele tudo o que eles sentiram na minha? É aí onde diz, aqui também no final, ai de vós que estáis saciado porque tereis fome. Muitas das vezes eu tô com a minha geladeira cheia de comida e agradeço todo dia por ter essa comida. Mas meu vizinho não tem nada o que comer. E eu não chamo ele, não procuro retribuir, não procuro distribuir comida. Eu que sou feliz, né? Mesmo com os meus vizinhos, com o familiar mesmo, estando triste, tendo grande sofrimento, eu podendo saciar esse sofrimento dele não saciar. E tem aquele caso, né, que você tá com a geladeira cheia, tá com os armários cheios, aí vem uma pessoa necessitada pedir ajuda e você ainda mentir dizendo que não tem nem pra você. Pois é, esse caso muitas das vezes é egoísmo, ou a gente pode até tirar o exemplo que Jesus mesmo dá do fazendeiro, que ele tinha enchido o celeiro dele de alimento, porém tinha sobrado alimento. E lá na região muitas pessoas tinham fome. Aí, ao invés dele procurar distribuir, ele fez o que ele aumentou o celeiro. No final das contas, tudo, quando ele terminou de aumentar, que ele colocou tudo lá dentro, ele morreu. Quer dizer que ele nem aproveitou de nada. Seria muito mais aproveito dele se ele pudesse ajudar todo mundo. Quer dizer que todo o alimento que ele esperou guardar para anos, não chegou nem a aproveitar. Então, essas compensações que Cristo nos fala para que seus passagens são para vidas futuras, que nós podemos ter. E muitas das vezes, se a gente for procurar ver, o mal não é somente uma atitude errada que eu tenho com o próximo, de cometer, né? Cometer algum erro com o próximo, mas sim bem que eu deixo de fazer. E há um breve ponto aqui que eu acho muito lindo nessa passagem, que diz assim: entretanto, desde que se admita Deus, não se pode concebê-lo sem perfeições infinitas. Aí a pessoa coloca assim, perfeições infinitas. Quais perfeições são essas, né?
E o que é infinito? Eu poderia falar aqui para vocês um breve, porém infinito, né? Um exemplo é o universo. O universo é infinito por quê? Porque ele teve um início, ele foi criado, mas a gente não sabe onde ele se inicia nem onde ele termina. Por isso que ele é infinito. Há muitos conceitos que a gente procura confundir entre eterno, infinito e imortal. E no caso das perfeições infinitas de Deus, que ele diz que Deus, ele deve ser todo poder, toda justiça, toda bondade, sem o que não seria Deus. Aí pode ficar a pergunta, quais as qualidades de Deus, né? Como no início eu falei do SAGE, Biblioteca Virtual Espírita, lá há um livro também chamado Livro dos Espíritos, que são mais de 1.800 perguntas. No primeiro capítulo, no primeiro subtema, o primeiro subtema chama-se Deus. Deus e o infinito. Fala sobre as qualidades, sobre essas perfeições infinitas que Deus tem, né? Vai falar sobre as qualidades que nós temos noção até hoje em dia que ele tem, porque com o aprimoramento da nossa linguagem, a gente vai descobrindo que ele tem mais, porque são palavras que ainda não... Nem todas as palavras do nosso vocabulário ainda existem. Então, com o decorrer do tempo, a gente vai aprendendo mais coisas do que nós já sabemos. E lá, nesse primeiro capítulo, você vai aprender muita coisa no Livro dos Espíritos. Aí aqui também diz assim: se Deus é soberanamente bom e justo, não pode agir por capricho nem com parcialidade. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa. Uma vez que Deus é justo, essa causa deve ser justa. Às vezes nós dissemos que nós não merecemos estar passando pelo que nós passamos. Num capítulo aqui mais na frente, no subtema no caso, vai falar uma frase assim: se eu interrogar minuciosamente o meu consciente, a minha consciência, né? Eu vou ver que o culpado de eu estar passando pelo que eu estou passando é ele. Deus não tem nada a ver. Porque eu vou falar para mim mesmo, se eu tivesse ou não tivesse feito tal coisa, eu não estaria passando pelo que eu fiz. Então, isso serve para tudo na vida. Para o que eu estou passando hoje, para o que eu passei ontem, para o que eu vou passar amanhã, pelo que a nossa humanidade está passando hoje. É consequência das nossas atitudes. Se nós formos ver, nós somos seres inteligentes. Porém, às vezes nós usamos a inteligência para a vaidade, não para ajudar o próximo, não para se melhorar. Então, vamos procurar ajudar o nosso próximo. Procurar não ser egoísta, não ser vaidoso e nem orgulhoso, nem prepotente. Vamos procurar se melhorar a cada dia mais, a cada instante. Procurar reconhecer o erro, reconhecer uma atitude errada que nós cometemos e procurar não cometê-la mais. A gente não vai conseguir isso de uma hora para outra aos poucos. Já é uma melhora. Procura ajudar o próximo. Procura ter solidariedade, ter empatia, rezar. Mesmo que você não consiga ter você não consiga, como é que eu posso dizer? Acabar com a fome no país ou na localidade ou num bairro onde você quer, procura mentalizar. Há um ensinamento muito lindo que diz assim: o que você pensa em fazer que você não faz, vem outro e faz. Então, mesmo que você não possa ajudar alguém, mentalize alguém ajudando. Que um dia isso se realiza. Pode não ser agora, mas pode ser daqui a pouco, pode ser amanhã. Então procura ajudar, procura pensar. A nossa vida é o que nós pensamos. Se eu penso que a minha vida é ruim, se eu penso que eu sou um lixo, se eu penso que ninguém gosta de mim, eu vou enxergar assim. Mas a realidade não é isso. Sempre vai ter alguém que vai gostar de mim, como sempre vai ter alguém que não vai gostar.
Mas isso são coisas que com o tempo diminui, que com o tempo passa. Quantas e quantas vezes nós não já tivemos aquela pessoa que nós passamos, nós olhamos assim, eu não gosto de fulano. Ah, eu não vou com a cara do cigano. Meu santo não se bateu com o dele. Mas quando você começa a conhecer a pessoa, começa a ter uma proximidade, não se separa. Então vamos parar de fazer pré-julgamento. Porque se você for estudar o livro dos médios, que é um outro livro que tem lá na Biblioteca Virtual Espírita, e também no livro dos Espíritos, nos dois livros, há o mesmo ensinamento. Que para você poder julgar algo, você tem que conhecer 100% daquilo. Porque mesmo que eu vá para um local falar, eu conheça só 90% de uma pessoa, de um assunto, de um livro, se as pessoas que estiverem lá conhecer os outros 10%, eles vão dar uma aula e eu vou ficar calado. E às vezes aqueles 10% é o que poderia fazer eu mudar de opinião. Para melhor, para pior, mas é aprendizado. Não existe, como que eu posso dizer? A gente pode até achar que o que a gente aprende a gente esquece. Não, a gente guarda ele no canto, onde a gente só vai utilizar quando for necessário. E no próximo vídeo nós vamos estar procurando vir com as causas das aflições atuais. Ainda no capítulo 5, na página 54 e 55, o item 4 e 5. Se os irmãos quiserem ir estudando aí um pouco, ler também. Depois a gente vamos procurar fazer uma live, procurar marcar um horário, um dia, né, para a gente poder entrar novamente em comunicação, para a gente poder se ver. E assim, vamos utilizar nossas redes sociais hoje em dia para ficar próximo, que em breve essa fase vai passar. Vamos tirar algum aproveito, algum ensinamento, algum aprendizado e algo melhor para a nossa vida. Nós estamos ficando aqui por hoje. Como eu gosto muito do Edenilson e por hoje é só, pessoal. E não esqueçam de curtir. Quem não se inscreveu ainda, peço que se inscreva, por favor, para futuramente a gente poder ajudar muitas pessoas e a nossa casa espírita. E vamos fazer a oração final com mais esse estudo maravilhoso que nós tivemos. Elevar nossos pensamentos, acalmar nossos corações e mentalizarmos de melhor e agradecer a espiritualidade, agradecer a Deus por toda a luz e todo o conhecimento que nós já tivemos, nós ainda não